Senhor, irmãos, amém? Amém. Vou tomar o seu assento em nome de Jesus. É motivo de muita satisfação, mais uma vez, poder estar voltando aqui para ministrar a palavra do Senhor. Estava com saudade de vocês. Confesso que eu estava com um pouco de saudade de vocês, mas a saudade passa um pouquinho, né, Marcos? A saudade passa um pouquinho porque nós estamos ali no Fernandes e quero já de antemão convidar vocês a partir de quarta-feira que vem, dia 14, nós começamos a nossa campanha também de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Você que queria um ano diferente, quem queria um ano diferente aqui? Faz assim, Calão, quem queria um ano diferente? A oportunidade de você orar 24 dias. Olha, você já está orando, hoje é o nono dia hoje, vai orar mais 3 e depois tem mais 12 ainda para orar. Não perca essa oportunidade. Quanto mais oração, mais Deus vai te encher e Deus muito mais vai fazer pela tua vida também, no nome do Senhor Jesus, amém? Abra a tua Bíblia no livro que escreveu Lucas, capítulo de número 8. É uma palavra bem conhecida da igreja, nós já pregamos aqui algumas vezes essa palavra, mas essa palavra que estava no meu coração para a gente falar nessa noite. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 26. Amém? Lucas, capítulo 8, verso 26 em diante. Quero lembrar vocês que dia 15 o pastor Marco Alvim estará pregando lá, quinta-feira, no segundo dia da campanha. Nosso pastor estará lá ministrando a palavra do Senhor. Então eu convido vocês, todos vocês, para estar com ele lá também, dando glória ao nome santo do Senhor, amém? Louvo a Deus pela vida do GG, nosso obreiro lá do Fernandes, que está aqui conosco, amém? E bom ver vocês novamente neste lugar, adorando ao Senhor e fazendo o melhor para Deus neste lugar, amém? Isso é bom, isso é muito bom. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e navegaram a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele e exclamou, dizendo com alta voz. Amém? Agora eu quero que você volte um pouquinho no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o verso 15 e o verso 16, que diz assim, acompanhe na tua leitura. E disse ele: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu gostaria que no 3 você repetisse o de número 15. Todos encontraram? Mateus capítulo 16, verso 15. Encontraram aí? Repita comigo no 3. 1, 2, 3. Amém. Agora um pouquinho mais de força. No 3. 1, 2, 3. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: quem você diz que o Senhor é? Fala com força: quem você diz que o Senhor ele é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai entender daqui a pouco. A palavra do Senhor, agora nós acabamos de ler, fala acerca daquele endemoniado de Gadá. O endemoniado gadareno era da terra de Gadá, e aquele homem não tinha sossego. E a Bíblia diz que aquele homem não habitava em casas, não tinha roupa, não tinha sossego e não tinha nada na tua vida. A vida dele era do sepulcro, era correndo atrás de pessoas, e as pessoas tentando prender, e ele tentava se matar e tirar a vida de algumas pessoas, e a vida de Gadá era um sofrimento só. A Bíblia diz que aquela cidade era uma cidade perturbada, era uma cidade que não tinha paz. Ninguém poderia ficar sem trancar a tua porta, ninguém poderia sair à noite ou um pouco mais tarde, porque aquele endemoniado ficava vagando,
e atormentando a vida de todo mundo. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, um determinado dia, ele foi até Gadá. E o texto que nós acabamos de ler no livro do Evangelho de Lucas diz que quando Jesus ele pisa na praia, há um barulho ensurdecedor no mundo espiritual. E a Bíblia também nos diz que aquele endemoniado sente que Jesus chega ali naquele lugar. E a Bíblia diz que ele veio correndo, e quando chegou próximo do mestre, ele se prostrou e começou a interrogar ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele endemoniado chega para o mestre e diz: Senhor, o que o Senhor faz aqui? Ainda não é chegada a minha hora. Ou como quer dizer, ou numa linguagem mais popular, eu ainda tenho autoridade sobre a vida desse homem e sobre essa cidade ainda. Então não é o meu momento ainda. Eu tenho que continuar, o Senhor não pode me interferir mais. Mas a Bíblia diz, no decorrente do texto, que Jesus repreende aquele espírito e manda aquela legião entrar naquela manada de porcos. E a Bíblia diz que os porcos se precipitaram naquelas águas. E aquele homem se prostrou diante do Senhor e começou a adorar ao Senhor. E quando a multidão da cidade chegou próximo, ele estava, aquele homem, vestido, posicionado e ouvindo o que Deus ele tinha para falar com a vida dele. E o texto também nos diz que o povo ficou revoltado, porque o ganha-pão dele era a criação de porcos. E quando souberam que todos tinham caído, precipitado e morrido naquelas águas, começaram a expulsar o mestre. E a Bíblia diz que aquele homem queria ir embora com ele, e Jesus falou para ele ficar. E o Senhor nos dá uma mensagem nessa noite, e eu quero pregar para você neste lugar. Mas também não quero fugir do tema também, que é o tema do dia de hoje. Diga assim: o Senhor é a minha bandeira. Fala com força: o Senhor é a minha bandeira. Senhor é a minha bandeira. E a bandeira, todo mundo sabe. Se você não sabe, dê uma olhadinha para o lado do Atacadão. Você vai ver uma grande bandeira fincada ali na porta dele, para identificar que aquela empresa é uma empresa brasileira. Tem o símbolo do Brasil, as cores do Brasil, as estrelas que contêm os nossos estados e a nossa capital também. E eu quero dizer para você que todas as vezes que olhar para lá, a bandeira vai estar lá. Ela vai estar parada, mas ela vai estar ali. E quando o Senhor ele diz: olha, eu sou a tua bandeira, é sinal que Deus ele tem que estar na tua vida. Quando procurar ou quando olhar para você, tem que ver que o Senhor habita em você, mora em você e está em você também. Porque quando Deus não está na vida do homem, a vida do homem é só tormento, desordem, desgraça e não há paz também na vida de ninguém. Mas quando o Senhor ele entra na minha vida e entra na tua vida, e quando ele se coloca como bandeira, como espelho nas nossas vidas, alguma coisa de diferente acontece e alguém nota a diferença de Deus nas nossas vidas. Gadá não existia a bandeira de Deus. Em Gadá não existia o nome do Senhor gravado naquele lugar. A Bíblia diz que aquele povo era um povo idólatra, era um povo que adorava imagens, esculturas e deuses estranhos. Mas o Senhor precisaria de conquistar aquele povo. Haveria aquele povo de ser conquistado pelo Senhor nessa terra. A bandeira haveria de ser colocada no meio daquele povo, e o nome do Senhor haveria de ser glorificado. E a Bíblia diz que um coração aquebrantado, ele move o coração de Deus. Aquele homem que não tinha paz, aquele homem que não tinha família, não tinha alegria, não tinha condições nenhuma para poder estar alegre, ou até mesmo viver em comunhão como você vive nos dias de hoje. Mas o coração daquele homem clamava por misericórdia de Deus. Ele queria uma vida mudada, ele queria mudar a tua história, porque ele já não aguentava mais, ele já não dormia, ele já não descansava, ele não tinha uma cadeira aconchegante como essa que você tem para sentar
cansar um pouco o teu corpo, mas ele ficava vagando de dia e de noite pelo sepulcro, e as pessoas tentavam amarrar, ele destruía as cadeias, quebrava as correntes e saía ainda pelo mundo afora para poder fazer o mal. Mas Jesus ouviu o coração daquele homem, Jesus ouviu o clamor daquele coração aquebrantado, daquela alma doente e necessitada. E a Bíblia diz que quando o Senhor ouve, ele se coloca de pé e parte para pelejar em prol da vida do necessitado. E eu quero dizer para você nessa noite, se a tua vida se encontra dessa mesma forma, o Senhor vai se posicionar de pé, vai se colocar de pé e vai se dirigir em prol da tua vida, em caminho da tua vida, para mudar a tua história também, porque Ele quer ser a tua bandeira, Ele quer ser marcado na tua vida e na tua história também. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer se mostrar na tua vida, Ele quer se fazer presente na tua vida. E como a vida daquele homem não foi diferente, a Bíblia diz que Jesus parou o que estava fazendo do outro lado do mar, subiu no barco e foi direto à cidade de Gadara. Mas sempre quando Deus ele começa a fazer algo, ou se propõe a fazer algo na vida do homem, da mulher, quando Deus tem te chamado na tua vida, tem algo para fazer com você, o teu adversário tenta de todas as coisas para não acontecer na tua história. A Bíblia diz que Daniel se colocou a orar a Deus, e a Bíblia diz que no primeiro momento que Daniel começou a clamar ao Senhor, Deus enviou o anjo para poder abençoar a vida de Daniel. Mas o adversário se levantou, o príncipe da Pérsia se levantou e começou a pelejar para que Deus não desse a resposta a Daniel. Eu quero abrir um parênteses nessa mensagem e dizer que quantas vezes você tem se posicionado, você tem se levantado, clamado a Deus, orado ao Senhor, buscado a face de Deus, e muitas vezes você não ouve a resposta do Senhor, muitas vezes você não ouve Deus falando com você, e você até mesmo imagina: olha, Deus já se esqueceu de mim, Deus já não se lembra mais de mim, olha, eu sou somente mais um no meio da multidão, eu somente mais uma pessoa no meio de todo esse povo. A minha vida tem que estar desse jeito, eu tenho que sofrer mesmo, isso é minha sina, eu tenho que carregar isso com a minha vida. Eu quero dizer para você que é mentira do diabo. Você nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser conquistador, você nasceu nessa terra para ser mais, muito mais do que vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você também, persista mais um pouquinho, insista mais um pouquinho, porque a bandeira de Deus vai triunfar na tua vida, vai movimentar na tua história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus entra no barco e começa a navegar para Gadara. O diabo sabe que se Jesus entrasse em Gadara, a história seria mudada. E a Bíblia diz que o mar começa a se revoltar, as ondas começam a açoitar o barco, as ondas começam a pegar o barco e chacoalhar de lá para cá, para que o povo pare e volte novamente para a terra firme. O barco tinha acabado de atracar, ele tinha acabado de sair para navegar, e as ondas começam a se enfurecer. Quantas vezes na tua vida não é dessa mesma forma? O mar se levanta contra você, o mar se agita sobre a tua vida, é no teu trabalho, é na tua escola, é na tua vizinhança, é até mesmo dentro do teu lar. Quando parece que está a calmaria, você fala: agora nós vamos atravessar do outro lado, é agora que a gente vai conquistar. E quando você começa a caminhar, o mar começa a se revoltar contra você. O mar começa a balançar o teu barco. E eu estava indo para Mogi ontem, e tem aquela Porto Seguro, a igreja Porto Seguro, e embaixo estava escrito assim: se o teu barco está à deriva,
se atraque em Jesus Cristo, porque Ele é o porto seguro. E se estiver acontecendo isso na tua vida, eu te peço para você, coloque a âncora em Jesus Cristo, se agarre nele, porque verdadeiramente Ele é o teu porto seguro. É Ele que vai acalmar a tempestade, é Ele que vai dizer para o vento: para de assoprar, e o vento vai parar de assoprar contra a tua vida. Mas se o vento assoprar contra você, se o vento persistir em assoprar, você vai ver que a tua bandeira vai começar a balançar em teu favor. Ela vai se mostrar muito mais forte na tua vida ainda, porque quando venta, a bandeira se levanta, e quando a bandeira se levanta, ela se mostra por completo no seu mastro. E é assim que o Senhor vai fazer com a tua vida e com a tua história também. Se estiver ventando, se as coisas estiverem difíceis, Ele vai se pôr de pé e vai se mostrar a tua grandeza em prol da tua vida. No Naracaçu, que eu Monte Núbia, Deus vai se revelar na tua vida, Deus vai se mostrar em você, porque Ele continua sendo o mesmo Deus ainda, capaz de mudar a história do homem. E quando o barco se balançava, e quando aquilo acontecia, tentando intimidar a tripulação a voltar, Jesus descansando, porque estava cansado, a Bíblia diz que os seus discípulos o chamam, e o Senhor repreende o mar e o vento, e tudo volta a ser bonança novamente. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite é que vai haver momentos diferentes na tua vida e na tua história. Vai haver momentos diferenciados, momentos que você está em alta e momentos que você vai ficar em baixa. Há momentos que você vai estar sorrindo, como diz o livro do pregador, como diz Eclesiastes 3, há tempo para sorrir e há tempo para chorar também. Mas o importante de todas as coisas é que essas coisas vêm e vão embora. Essas coisas chegam perto de você e passam por você, porque Deus, Ele molda a vida do ser humano diante daquilo que Ele quer. E se você estiver no meio da tribulação, se você estiver com a tua vida meio atribulada, saiba de uma coisa, que Jesus entrando no teu barco, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar as coisas da tua vida, vai te animar você mais um pouco. Mas espera aí, então chegou a minha vitória? Não, é que Deus quer que você continue ainda, Deus quer te dar um ânimo um pouquinho mais, Deus quer te animar, te dar uma injeção de ânimo, para você continuar a navegar, porque ainda não é momento de parar, ainda não é momento de estar parado e nem atracado no meio do mar. É necessário você atravessá-lo para chegar de lá do outro lado e cantar o hino da tua vitória. A Bíblia diz que quando o povo de Israel chegou diante do mar vermelho, já não tinha mais saída, aquele imenso mar na frente, montanha de todos os lados, e logo atrás o exército de Faraó, já não tinha mais chance. E a Bíblia diz que o Senhor diz a Moisés: estenda o teu cajado e toca nessas águas. E a Bíblia diz que quando Moisés tocou nas águas, como duas paredes, se abriu o mar no meio. E a Bíblia diz que o povo saiu em terra seca, caminhou em terra seca. E muitas pessoas aí dizem que o mar vermelho era apenas um córregozinho, uma coisinha de nada, era uma valetinha de água, e o povo passou por ali. Mas o mais interessante é que quando as pessoas tentam, sabe, esconder a glória de Deus, aí que a glória do Senhor se acaba se tornando maior ainda. Se aquele mar vermelho era uma pequena valeta, um córregozinho, como é que conseguiu afogar o exército todo com cavalos e cavaleiros daquele lugar? Então a grandeza de Deus é muito maior ainda. O teu Deus é muito mais imenso do que você diz ou que as pessoas pensam que Ele é. Porque com uma poça de água Ele mata um exército. O exército se afoga numa poça de água. Mas a Bíblia diz que
que quando atravessou do lado de lá, Miriam pegou o teu pandeiro e começou a tocar e adorar o Senhor. É isso que Deus quer nas nossas vidas. O vento vai assoprar, e quando o vento assoprar, a bandeira vai ficar de pé, e ela vai balançar de um lado para o outro, se mostrando que Ele é grande na tua vida e na tua história também. Mas o mar vai se acalmar, o vento vai se acalmar, mas ainda não é momento de parar, porque ainda tem mais um pouco ainda para caminhar, para que a obra do Senhor seja feita. Então continue. Se parou a tribulação, se o vento acalmou, se as coisas se parecem bem ainda, então continue caminhando, porque não é momento de parar. Eu não sei o que você está pensando nessa noite, mas ainda não é tempo de ficar estacionado. É necessário continuar caminhando, é necessário continuar fazendo a obra do Senhor. Continue, não pare não, porque a tua bandeira está com você. O Senhor é a tua bandeira, e ela vai começar a se revelar na tua vida. E quando tudo se acalmou aquele mar, eles continuaram caminhando para a cidade de Gadareno. E a Bíblia diz que quando o mestre pisa naquele lugar, quando a bandeira é fincada na areia da praia de Gadá, o mundo espiritual começa a ter algo diferenciado. As coisas começam a acontecer diferente. Eu dizia para o pastor Marcos aqui, para alguns obreiros, até o Dário estava aqui no dia, acerca de um amigo nosso, um cliente amigo, o irmão Jurandir. Foi vizinho do Dario ali em Poá. É uma pessoa de 84 anos, um senhor de 84 anos, e por ter mexido com muito, ele era contador, por ter mexido muito com números, muitas coisas, ele acabou perdendo a visão. E ele enxerga, mas enxerga em vultos as pessoas, como se fossem vultos, mas ele conhece muito bem, a audição dele é muito apurada. E ele é um senhor de uma idade já bem avançada. E eu estive conversando com o filho dele, ele falou: olha, meu pai está doente, Marcelo. O filho dele é da Cristã Mundial, do Bispo Júnior, e falou: olha, meu pai está doente, ele está com câncer no pescoço. Era um coágulo que tinha aqui perto da orelha dele e mais 2 para baixo. E meu pai vai fazer uma cirurgia dia 30 de dezembro, vai se internar dia 30 de dezembro e vai fazer a cirurgia no dia 1º, dia 31. Eu falei: eu vou tirar um dia desse, eu acho que eu vou lá. E no sábado, dia 28, eu fiz um serviço para o filho dele. Ele falou: olha, segunda-feira meu pai interna. Eu falei: então segunda-feira eu vou lá de manhã, tiro um tempinho e vou lá de manhã. Ele falou: acho que é melhor você não ir na segunda-feira, porque eu não sei que hora que ele vai sair, ou que tipo de preparação que vai ter que ser feito. Aí eu fiz um trabalho no domingo, cheguei em casa, almocei, peguei a minha filha e nós fomos para Poá, porque a Isabelle, quando quebrou o braço, a igreja sabe, ele todo dia, não sendo crente, irmão, todo dia ele me ligava e ele perguntava da menina, como é que ela está, como é que ela já melhorou um pouquinho. Eu levei ela lá uma certa ocasião e hoje já ela está bem melhor, né? Já está na altura dele quase. E chegou lá, nós começamos a conversar, nos receberam muito bem naquele domingo, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, e nos receberam muito bem. E começamos a conversar, e Deus tinha colocado uma palavra dentro do meu coração. Aquela palavra que o Senhor diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o evangelista João, ele expressa isso: ao Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E aquela palavra batia forte no meu coração, e eu ia dizer a ele naquele dia. E conversamos por diversas coisas, com muitas coisas. E uma hora ele perguntou para mim, falou assim: Marcelo, se quando Jesus estava na cruz do Calvário, que ele falou: pai, por que o Senhor me desamparou? Se Deus desamparou Jesus, porque tem alguma coisa de errado. Se o pai abandona o seu próprio filho, porque tem alguma coisa de errado. E eu comecei a explicar a ele o porquê disso. Porque se Cristo estava ali sofrendo, se Deus olhasse para aquele momento de sofrimento, o pai não aguentaria e destruiria toda a humanidade. Mas foi voluntário que Jesus fez.
Jesus chegou para o Pai e falou: Senhor, eu vou ser o último sacrifício. O importante é aceitar Jesus como Salvador das nossas almas. E o Senhor não gostaria de aceitar Jesus como Salvador. Ele olhando para mim falou: eu tinha algumas dúvidas, mas eu quero aceitar Jesus como Salvador. E aquele homem de 84 anos de idade se rendeu aos pés do Senhor naquela hora. E o mais interessante é que sempre quando eu falo disso, eu vejo que uma vida que viveu 84 anos, costumes diferenciados, momentos diferenciados, e mudar de situação, mudar daquilo que ele viveu toda a tua vida, e mudar perto dos seus últimos dias, é muita coisa diferente. Tem que ser Deus mesmo para convencer o homem do seu pecado. E oramos ali por ele, fizemos a confissão de fé, e eu contei o testemunho da minha irmã Raquel para ele, e falei: Deus faz isso, seu Jurandir. Deus pega a pessoa morta e levanta ela novamente e põe de pé. E a cirurgia dele foi transferida do dia 30 para o dia 6. Ele teria que se internar no dia 5 para fazer a cirurgia no dia 6. E a igreja do Fernandes orou, e o povo orou, e acreditamos na vitória de Deus. E essa semana o genro dele me liga e fala: Marcelo, algo que eu não sabia, né? Ele falou assim: olha, o médico falou que quando fizesse a cirurgia nele, estaria totalmente comprometido os nervos e também todas as veias dele, porque o câncer tinha enraizado. Tirariam aqueles tumores, mas ele ficaria paralisado de um lado do corpo, e ele não ia enxergar mais nada, ia ficar cego e teria que ficar em coma. E até mesmo no domingo que nós estávamos conversando, ele dizia assim: um dia a gente tem que morrer, né? E quem sabe não seja o meu dia. E ele falou para mim que tudo isso o médico tinha dito para ele. E falou: Marcelo, só que aconteceu algo extraordinário. Arrancaram o tumor dele e todos os nervos estavam preservados, todas as veias estavam preservadas. O meu sogro não ficou paralisado de um lado, mas ele já está conhecendo todo mundo que eu estive visitando ele. É porque Deus foi a bandeira daquele homem. É isso que Deus quer mostrar para mim e quer mostrar para você também. Quando ele se coloca como bandeira na tua vida e na tua causa, ele move céus e terra em prol de você. Ele opera milagres e prodígios em prol da tua vida e da tua situação também. Há alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus fazer na tua vida e na tua história? Um homem que já estava condenado à morte, já não tinha mais jeito. Se vivesse, ia ficar paralisado a metade do teu corpo. Deus se colocou como bandeira na vida dele, e a vida dele foi mudada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele se encontra de recuperação no hospital, mas a igreja vai sair de Suzano e vai adorar o Senhor na casa dele também, porque eu falei: quando o Senhor estiver na tua casa repousando, a igreja vai sair e vai fazer um culto de ação de graça na tua casa, porque o nosso Deus continua sendo Deus ainda. A importância de Deus ser bandeira é que no momento da dificuldade, é que no momento da aflição, no momento que todas as coisas dizem não, Ele se coloca presente na tua vida e na tua história também. Com aquele endemoniado não foi diferente. Já não dava mais nada para aquele homem. Era um homem condenado, o fim dele era a morte. Era só morrer. Não tinha mais nada para acontecer na vida dele de novo. Tudo que acontecia na vida dele era só destruição. Mas Jesus pisou em Gadá. Jesus desceu em Gadá. A bandeira foi fincada na praia de Gadá. A entrada daquela cidade foi marcada pela bandeira que se chama Jesus Cristo. Eu quero dizer que a tua vida também foi marcada num lugar muito importante, que é dentro do teu coração, que é na tábua do teu coração. Todo
dificuldades, mas a bandeira vai se esticar em prol da tua vida. E se o vento persistir, a bandeira ainda vai continuar com você, e não parada, mas se movimentando em prol da tua causa. E quando aquele homem veio correndo, e aqueles espíritos que estavam nele, chegando perto do mestre, se prostrou, caiu de joelho, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E começa a tentar interrogar o mestre, e o Senhor dá ordem para aqueles espíritos saírem dele. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Porque a bandeira entrou em Gadá. A bandeira foi estirada em Gadá. Quando alguém quer conquistar algum lugar, ele pega a bandeira do teu país e coloca. Nós vemos aí pela televisão que os Estados Unidos chegou na lua e colocou a bandeira dele na lua. Falou: nós chegamos lá, lá é nosso. Nós conquistamos aquele lugar. E quando Jesus entra na vida do homem, na vida da mulher, na vida do moço, da moça, da criança, do ancião, ele também se coloca como bandeira. E ele fala: olha, é propriedade minha, Satanás não toca nele. Você vai tentar, mas não vai alcançar. Você vai insistir, mas não vai derrubar, porque esses me pertencem. E quando necessário, o Senhor nos envolve através do seu grande poder, e nada chega diante de nós. E quando Gadá, quando a cidade de Gadá chegou na praia, e quando viu aquele homem atormentado, aquele homem que saía à noite gritando e fazendo algazarra, e ninguém tinha paz, sentado do lado daquele homem e ouvindo o que ele dizia, além de tudo, vestido novamente. É que Deus transforma o homem, Ele transforma por completo a vida do homem. E a vida daquele homem foi transformada. E a cidade de Gadá nunca mais foi a mesma depois daquela entrada triunfal do Senhor naquele lugar. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor se revela sobre a tua vida como Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor é a tua marca, a tua bandeira. Mas eu quero te fazer uma pergunta que tem batido no meu coração durante todas essas semanas. É o texto que nós lemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e o verso 15. E Jesus, ele disse para mim e para você: eu sou a tua bandeira. Vira para o teu irmão e fala para ele: o Senhor é a tua bandeira. Fala para ele assim: o Senhor se revelou a você como bandeira. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O Senhor se revelou a você como Deus Todo-Poderoso na tua vida. E quem você diz que o Senhor é? O que você diz que Deus ele é na tua vida? Deus tem se revelado a você grandiosamente. Mas quem que você tem demonstrado que é o Senhor? Quem que você tem dito que é o Senhor? É um momento de reflexão, irmão. É um momento de campanha, é um momento de oração, é um momento de intercessão, é um momento de busca, mas é um momento também de refletirmos também quem representamos Deus nessa terra. O que as pessoas veem em mim que atrai eles a Deus também. Quem eu tenho dito que o Senhor é na minha vida? Deus tem sido na minha vida, mas quem eu tenho demonstrado que Ele é na minha história? Quem eu tenho demonstrado isso? Quem eu tenho mostrado para o povo no meu trabalho quem é Deus na minha vida? Eu tenho mostrado o Senhor de que forma? Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou para ele: olha, o que andam falando de mim por aí? Disse que o Senhor é Elias, o Senhor é um grande profeta, o Senhor é João Batista. Aí Jesus, olhando para eles, diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Para vocês
vocês o que eu sou para vocês. O que Deus é para a tua vida? O que Deus ele é para a tua história? Deus é meramente um personagem da Bíblia? O Senhor é meramente mais um dentro dos profetas? Ou o Senhor é aquele que veio e subiu para os céus e já não é mais nada? O que Deus é para você? Não precisa nos responder, mas medite nisso. Para aquele endemoniado, o Senhor foi a restauração da tua vida, foi a bandeira que cravou naquele lugar e mudou a história daquela nação. Para aquele homem, no final da tua vida, o Senhor foi a mudança de história, a convicção de que não importa a idade, o que importa é ter Jesus na tua vida. Deixa Deus se revelar dentro da tua vida e da tua história de uma maneira extraordinária, como Ele se revelou na vida do gadareno. Não tente amarrar a bandeira, não tente segurar a bandeira, porque se a bandeira estiver dobrada e dentro de uma gaveta, ninguém vai conseguir enxergá-la, ninguém vai conseguir avistá-la e nem ver a grandeza e a formosura dela. Mas quando a bandeira é hasteada, que é amarrada aquelas duas cordinhas, que é puxada para cima, e quando ela começa a se colocar lá em cima, a mostrar a tua grandeza, as pessoas olham para ela e começam a se admirar com aquilo. Quando você vê uma Olimpíadas, um campeonato mundial, ou uma Copa do Mundo, alguma coisa assim parecida, um campeonato mundial de Fórmula 1, que quando uma pessoa ganha, e quando ela está ali em cima ali do palanque para receber o teu prêmio, colocado a bandeira atrás dele, aquela bandeira começa a erguer, e todas as pessoas começam a reverenciá-la e a chorar também. O que Deus ele quer falar para mim, para você, é que essa bandeira, quando começar a mostrar na minha vida e na tua vida também, as pessoas vão começar a enxergar de uma maneira diferente, vão começar a olhar de uma maneira diferente e vão reverenciar esse Deus que você serve, esse Deus que você entregou a tua vida, e vai dar na lá que açúcar ou não pivar da ráfia, e vai ver que Ele é grande também para a vida deles também, porque Deus quer mudar. Deus quer mudar situações, Deus quer mudar vidas, e para mudar vidas Deus precisa de instrumento, e esse instrumento se chama você. Esse instrumento se chama você nessa noite. É esse instrumento que Deus ele quer usar nessa terra. Então seja você um mastro para que a bandeira seja balançada na tua vida e as pessoas comecem a olhar e ver diferença na tua história. Seja você a bandeira de Deus nessa terra. Deixa Deus se revelar através da tua vida de uma maneira diferenciada, porque se você assim fizer, as pessoas que te rodeiam nunca mais serão as mesmas pessoas. Nunca mais as pessoas continuarão sendo a mesma. Mas quando você entrar e essa bandeira ficar ali presa, colocada naquele lugar, no meio da tua parentela, no meio da tua família, no meio desse ano na tua história, nunca mais a tua história será a mesma, porque Ele vai fazer mudança na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem adorando ao Senhor. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Quero convidar o ministério de louvor. Quero adorar ao Senhor.